Bom dia, pessoas. Bom dia, Fernando. Como é que foram Bom aí? dia. Como é que Bom foram? dia, Fernando. Descansaram? Graças a Deus. É. Energia renovada para o finalzinho? Espero que sim, né? 100%, Fernando. 100%? Oh, aí eu gostei. Isso aí. Reta final agora é um estalo acaba, hein? E seguinte, vamos lembrar que FUVEST já abriu, hein? Bom dia, Léo. FUVEST abriu essa semana, então vamos. Quem vai prestar, atente-se aí para a inscrição, beleza? Bom, agora eu preciso que vocês me orientem lá onde é que nós paramos, em cada setor, que aí eu não lembro mais nada. Se puderem olhar lá para mim, por favor. Parece que tem menos aluno hoje, né? Não está entrando. Alguém está olhando aí, né? Por favor, né? Nós fizemos o primeiro módulo de cada setor só. Primeiro módulo de cada setor. Tá. Aí eu preciso que você me ajude no seguinte. Que seria o título do segundo módulo de cada setor, para ver para onde a gente vai. Do setor 1 é equilíbrio de corpo rígido. Tá. Corpo extenso. Momento de força. Aí do 2 é dilatação térmica de líquido. E depois de dilatação, o que vem, Daniel? Calorimetria? Calor sensível. Calorimetria. Vamos brincar nessa? Ficar mais leve? E o que é no 3? Vamos ver o que é no 3. No 3 é tubos sonoros. Tubo sonoro. Então vamos brincar de dilatação, calorimetria, vamos nisso? Hoje eu faço o máximo aí de teoria possível. E aí sexta-feira a gente brinca de fazer só exercício. Pode ser? Então vamos lá, retomando. Desejo aí um ótimo segundo semestre, semestres entre aspas, né? Entre aspas, né? Um ótimo final de ano para todos. Caprichem, empenho e dedicação, hein? Agora é reta final e vai passar muito rápido, tá? Então, bastante gás agora, que nós estamos muito próximos aí no vestibular e nós não podemos perder a oportunidade desse ano. Já falei para vocês durante essa pandemia toda. Não vamos perder a oportunidade, tá? Muito bem, então vamos lá. Compartilhar tela, no sketchbook, dilatação térmica de líquidos. Alguém lembra do detalhe que tem esse assunto? A única coisa que eu tenho que me preocupar nesse assunto ou não? Dilata o recipiente também. Aê, beleza. Muito bem, é isso mesmo. Vou colocar o título aqui, ó, dilatação térmica de líquidos. Então, imagine que nós temos um recipiente. Vamos fazer aqui um recipiente. Esse recipiente vai conter um líquido, é óbvio, né? Porque a dilatação que nós vamos ver aqui é a dilatação de líquido. Tá meio esquisito, hein?
Imagina que ele está completamente cheio de um determinado líquido. E aí a gente vai fornecer calor para esse recipiente. Se ele está completamente cheio, o que vai acontecer? Ora, parte do líquido vai transbordar. Por que que transborda? Vamos lembrar, por que que transborda? Ora, porque quando você fornece calor, você está alterando a energia cinética de movimentação das moléculas. Ou, vulgarmente falando, né, como a gente aprende no início do ensino médio, você está alterando a agitação das moléculas, certo? E aí, se você está alterando a agitação das moléculas, elas passam a movimentar mais intensamente. Se o recipiente estava completamente cheio, claro que vai extravasar. Aí a pergunta é, o que extravasa, isso daqui que extravasa, é a dilatação sofrida pelo líquido? Parece que é, né? Parece que é essa daqui. Por isso que essa daqui chama de dilatação aparente. Porque parece que a dilatação sofrida pelo líquido é essa. Mas, na verdade, eu preciso lembrar que quando eu forneço calor para o recipiente que contém o líquido, o recipiente também sofre dilatação. Então, existe também uma dilatação do recipiente. Então, qual vai ser a dilatação real sofrida pelo líquido? Ora, vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, vamos anotar isso. A dilatação real é igual à dilatação aparente, que é o que extravasa, mais a dilatação do recipiente. Bom, claro que eu não comentei no início, mas eu acho que é bem explícito isso para todos, né? O líquido sofre dilatação volumétrica. Não tem como eu medir dilatação linear de um líquido, né? Comprimento, não tem jeito. Área, não tem jeito. Apenas volume, certo? Então, essa expressão aqui é a expressão base para a gente trabalhar com dilatação de líquidos. Dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Tá, mas o que mais eu preciso saber, Fernando, para trabalhar com dilatação de líquido? Bom, como é que se determina a dilatação volumétrica? Então, vamos escrever lá no cantinho, lá em cima. Ó. Dilatação volumétrica, lembra que é ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso? Em cada ΔV dessa expressão, a gente vai substituir por isso daqui, ó, para chegar num ponto importante. Então, em cada ΔV desse, nós vamos substituir por isso. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. No lugar do ΔV real, vai ficar volume inicial de quem, Fernando? Do líquido, né? Do líquido que estava no recipiente, é ele que vai dilatar. Vezes o gama real, vezes a variação de temperatura. Igual ΔV aparente. Ó, ΔV aparente é o líquido que extravasou. Para eu saber quanto que extravasou, eu preciso saber quanto tinha inicialmente. Então, é volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura a qual submetemos. Dilatação do recipiente. Quanto que esse recipiente dilatou? Eu preciso do volume inicial dele. Lembra que o volume inicial do recipiente, pessoas, é exatamente igual ao do líquido. Por quê? Porque o recipiente estava completamente cheio do líquido, tá? Completamente preenchido pelo líquido. Vezes gama do recipiente, vezes Δθ. Ok? Aí, o que nós vamos perceber aqui? Ó? Que o volume inicial eu tenho nos três termos, eu posso cortar. E o Δθ também é o mesmo e tenho nos três termos, eu posso cortar. Aí me sobra o que é muito relevante na dilatação térmica de líquidos. Que o gama real é igual ao gama aparente
mais o gama do recipiente. Fernando, não entendi. Como é que eu posso utilizar isso daí? Como é que o exercício pode pedir isso? O cara pode falar assim, por exemplo, para você, ó, principalmente quando ele fala lá, tanque de gasolina. Um tanque de gasolina de capacidade volumétrica, sei lá, de 50 litros, está completamente cheio às 6 horas da manhã. Aí, quando for meio-dia, a temperatura subiu em 20 graus Celsius. Qual foi o volume de gasolina extravasado do tanque? Sabendo que o tanque é feito de, sei lá, de um metal cujo coeficiente de dilatação é tal, e o coeficiente de dilatação da gasolina vale tanto. Aí, para você descobrir quanto extravasou, é isso daqui que ele pede, ó. Líquido extravasado é o ΔV aparente. É isso que extravasa, transborda. Beleza? Então, para você determinar ΔV aparente, você vai falar assim, aonde que eu recorro aqui? Você vem assim, ó, presta atenção. Ó. ΔV, nós escrevemos aqui em cima, é V0 gama delta teta. Então, ΔV aparente, como é que se calcula? Volume inicial vezes gama aparente vezes delta teta. Quem é esse volume inicial? É a capacidade do tanque. O tanque está completamente cheio, então é a capacidade do tanque. Quem é a variação de temperatura? Informado no texto. E esse gama aparente? Ele não informou nesse exemplo que eu estou dando. Ele deu qual é o coeficiente de dilatação da gasolina. O que é isso? É o gama real. Tá? É o gama real do líquido. Tá? Então, quando ele dá coeficiente de dilatação da gasolina, ou coeficiente de dilatação do mercúrio, ou coeficiente de dilatação da água, seja o que for. Quando ele está dando do líquido, é o real. Beleza? E além do real, ele me deu o coeficiente de dilatação do tanque, do metal que é constituído o tanque. Então, ele te deu gama real e gama do recipiente. E ele quer saber quanto transbordou. Para você descobrir quanto transbordou, você precisa de gama aparente. Então, o gama aparente você tira dessa expressão, ó. Você tem gama real, você tem gama do recipiente, aí você vai determinar o gama aparente. Com o gama aparente, você vem aqui e acha quanto transbordou desse tanque. Beleza? Vê se tem alguma pergunta. Nada, nada? Fácil até aí? Sim ou não? Faz o print que tem que fazer, ou copia que tem que copiar. E aí eu vou fazer aquele gráfico da anomalia da água. Lembra do comportamento anômalo da água? E tem uma faixa de temperatura que quando você eleva a temperatura, né, quando você varia a temperatura da água, ao invés dela dilatar, como todos os líquidos, ela contrai. E a mesma coisa no contrário, né? Quando você resfria, ao invés dela contrair, ela dilata. E aí vamos colocar a curva para lembrar qual é esse intervalo. Beleza? Posso? Estou falando sozinho ou tem gente aí me ouvindo? Pode ir já, Fernando. Pode sim, Fer. Pessoal, vamos animar, não desanima não. Agora é uma reta final, vamos lá, capricha. Vamos caprichar que agora a reta final, vamos ficar afiadinho para janeiro, ir lá e detonar as avaliações de vestibular e ter um resultado de sucesso, que é isso que vocês estão buscando, certo? Vamos caprichar, tá? Vamos animar, porque retinha final, bem gostoso, tá faltando pouco. Daqui a pouco passa essa prova, você vai ver. Aí o ano que vem você está no ensino superior, você vai lembrar, poxa vida, estou aqui no ensino superior e passei por um terceiro colegial complicado, época de pandemia, não teve quase aula presencial. E mesmo assim deu certo. E vai dar certo graças ao seu empenho e à sua dedicação. Tenho certeza disso. Então, capricha. Comportamento anômalo da água. A que se deve essa anomalia mesmo? Que anomalia, Fernando, que eu não estou entendendo? Vou fazer o gráfico primeiro, então, quer ver? É aquela curva que mostra
essa anomalia no aquecimento ou no resfriamento da água. Não sei se lembram. Você faz lá uma curva de volume por temperatura. Volume por temperatura. E esse aqui, ó, em graus Celsius, tá? Esses valores são os valores em graus Celsius. Bom, a grande maioria dos líquidos, quando você fornece calor, aí é raciocínio lógico, né? É meio intuitivo. Quando você fornece calor, você aumenta a agitação dessas moléculas, a tendência é ocupar um volume maior. Então, a grande maioria, quando você fornece calor, o líquido dilata. A água também, mas tem um intervalo de temperatura da água que o comportamento dela é o oposto. E esse comportamento se deve, eu não sei se vocês lembram, que vocês aprendem lá na química, ao tipo de ligação, que é ponte de hidrogênio. Lembra que ponte de hidrogênio, então você imagina que as moléculas estão de mãos dadas, assim, ó. E entre as moléculas existem muitos espaços vazios, muitos espaços vazios. Então, quando você vai fundir um gelo, quando você vai fundir o gelo, é quebrar o retículo, né? Quebrar o retículo. Quando você quebra o retículo, a primeira coisa que acontece com as moléculas, ao invés delas dilatarem imediatamente, ocuparem um volume maior, não. Primeiro elas vão ocupar os espaços vazios, depois que ocupou os espaços vazios, se você continuar fornecendo calor, aí sim elas tendem a dilatar. Entendeu? Então, quando quebra o retículo na mudança de estado, ao invés dessas moléculas se separarem ainda mais, não. Primeiro elas vão ocupar os espaços vazios, promovidos pelas pontes de hidrogênio. Ocupam os espaços vazios. Então, ocorre uma contração inicial. Aí depois, sim, continuando a fornecer calor, aí as moléculas tendem a dilatar como todo e qualquer outro líquido. Tá bom? Então, essa anomalia vira uma curva desse tipo aqui, assim, ó. É isso aqui, assim, ó. É isso. Então, aqui nós temos a temperatura de contração máxima da água, que equivale a 4 graus Celsius. 4 graus Celsius é a temperatura de contração máxima dessa água. Ok? Contração máxima da água a 4 graus Celsius. Fernando, então eu posso gravar assim que a maior densidade da água a gente obtém... Curvei demais. A maior densidade da água a gente obtém quando ela está a 4 graus Celsius. É isso aí. Pronto, mais ou menos assim. Melhorou um pouquinho só, mas tá bom. Ok? Então, 4 graus Celsius é a temperatura de contração máxima da água, ou seja, a temperatura em que a água ocupa o menor volume. Se ela ocupa o menor volume, ela apresenta maior densidade. Não esqueçam disso. Tá vendo lá, ó, de 0 para 4 ocorreu uma contração, diminuição no volume. Que é? Devido a que essa diminuição no volume? As moléculas estarem ocupando os espaços vazios promovidos pelas pontes de hidrogênio. Beleza? Depois de 4 graus Celsius, aí comporta-se como todo e qualquer outro líquido. Certo, pessoas? Vê se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição. Sim ou não? De boa. De boa? O que está compartilhando na tela com vocês aí, por favor? Por enquanto é a telinha ainda que você estava escrevendo. Tá, deixa eu ver aqui se eu tenho esses exercícios aqui já na ponta da agulha dessa aula, que aí a gente faz, né? Uma tranquilidade, nós estamos retomando hoje, então nós vamos pegar o pique, né? Essa semana aí, hoje, nós vamos pegar o pique para depois a gente mandar bala. Daqui a pouco vem as próximas apostilas, depois nós vamos fazer uma revisãozinha bem legal, para a gente estar bem preparado aí para janeiro, tá? Eu não tenho recortado, mas dá para eu recortar aqui agora.
Então, vamos lá. Abram aí a apostila de vocês na aula de dilatação térmica de líquidos, que é o setor 2. Pelo que eu estou vendo aqui no material é módulo 44. E eu já estou recortando-o. Comecem a responder que eu já estou colando ele aí para nós, tá? Quem vai prestar FUVEST? Eu vou. Vai? Eu acho que eu também vou, tenho certeza. Já fizeram a inscrição? Já começou. Eu vou fazer semana que vem, que aí vou acho que fazer já vai semana que estar vem aberto da também. Unesp também. Aí eu faço as duas já. Não vai esquecer, vai deixar passar prazo, pelo amor de Deus, hein? Não, louco. Tem um mês. Mais fácil que esse é do Unicamp, que termina dia 10 desse mês. Termina dia 8, na verdade. A Unicamp tá acabando, né? Termina dia 8. É verdade. Vamos fazer, vamos caprichar. Deixa eu achar onde é que eu guardava isso aqui, que agora nem lembro. Onde é que é? Exercícios da apostila, que chamava, né? Terceiro colégio, setor 122, módulo 44. Legal, legal, legal. Exercício 1. Salvo. Agora eu vou lá. Já vou fazer o primeiro exercício aqui com vocês, tá? Então, apagando a lousa. E adicionando o primeiro exercício. Olha lá, já tem uma aula de revisão aqui. Prontinho. Coque. Cadê? Exercício da apostila, terceiro colégio, setor 122, módulo 44, primeira questão. Tá, pronto. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Opa. Olha lá, o que eu falei, ó. Eu estava falando na hora que nós estávamos comentando da teoria, ó. Um tanque, tá vendo, ó? Um tanque. Pode ser tanque de automóvel, pode ser tanque de qualquer coisa aí, ó. Vai prestando atenção para você ver, ó. Sempre vai ter um tanquezinho aí. Um tanque com volume de 1.200 litros, está completamente cheio de gasolina. Olha lá, gasolina, de novo. De novo, não. Esse tanque fica armazenado em um galpão com temperatura controlada de 20 graus Celsius. Por falta de espaço no galpão, o tanque teve de ser levado para fora, onde a temperatura era de 30. E ficou o tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Por causa da dilatação térmica, uma parte da gasolina transbordou por um dreno e foi perdida. Uma parte transbordou. Desprezando a dilatação térmica do recipiente e sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina... Quem que é esse, ó? Coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina. Isso é o gama real, pessoas. Isso é o gama real. Tá? Esse é o gama real. O valor transbordado. Olha lá, ele quer saber o ΔV aparente. Certo? Se você pensar na expressão matemática, ó, ΔV real é igual o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. É isso que nós escrevemos agora há pouco. O que o cara falou aqui? Ó? Quer ver? Ó? Desprezando a dilatação do recipiente. Então, a dilatação do recipiente vai ser zero. Conclusão, o ΔV aparente vai ser igual ao ΔV real. E ele quer saber quanto transbordou. Então, ele quer ΔV aparente. Então, você vai escrever assim, ó, ΔV aparente é igual. O que seria ΔV real? Seria o volume inicial da gasolina, vezes o gama real da gasolina, vezes o Δθ. Pronto. Isso, esse V0, gama real, Δθ, é isso daqui, ó. Certo? Agora é só substituir valores. Então, vamos lá. ΔV aparente vai ser igual a volume da gasolina. Cadê? Aqui, ó. 1,2 vezes 10 ao cubo, 1.200, né? 1,2
vezes 10 ao cubo. Gama real, ele deu 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2, opa, 10 a menos 3 ajudou, hein? 10 a menos 3. E variação de temperatura inicial era 20 e subiu para 30. Então, variou 10 graus. Beleza? Você vai fazer final menos inicial, tá? Porque dilatou. Tudo bem? Se fosse uma contração, ela tinha passado de 30 para 20, né? Muito bem, faz essa conta, que é muito fácil. 10 ao cubo com 10 a menos 3, até logo. 1,2 vezes 1,2, 1,44. 1,44 vezes 10, 14,4. Então, isso daqui vai dar 14,4. Fernando, qual que é a unidade? A unidade do ΔV tem que ser o mesmo do volume inicial, ó. Então, vamos lá, o volume inicial estava em litros. Então, isso daqui também é litros. Pronto. 14,4 litros. Essa foi a dilatação aparente, ou seja, quanto transbordou desse tanque de 1.200 litros. Por isso, a alternativa A. Beleza? Então, tá aí. Façam aí o print, confiram, corrijam, copiem, faz alguma coisa desse tipo. Enquanto isso, eu vou baixar a segunda questão aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Sai daqui que está atrapalhando. Salvar. Para cá que você está atrapalhando. Área de trabalho, coque. Vitor, ó, o Vitor já está chegando na aula, tá cedo, hein? Confundiu os horários. Ô, Victor, chegou cedo, hein? Bom dia. Setor 2, módulo 44. Exercício 2. Pronto. Sketchbook. Vamos lá. Segunda questão. Beleza. Para termos maior precisão na análise do líquido... Tem alguém me chamando aqui? Eu vou, é a Fulvestre, né, que eu estava perguntando. Para termos uma precisão na análise do líquido transbordado, devemos levar em consideração também a dilatação do recipiente. Ué? É o mesmo texto daquele lá para essa aqui também? Pelo que eu entendi, sim, Fir, mas não tenho certeza, não. Está escrito lá? Sim, é o mesmo texto. Então tá bom. Então tá. Sabendo que o tanque é feito com um plástico, olha lá, ó, agora ele deu o coeficiente de dilatação linear, atenção, linear, é o alfa do recipiente. Ele está dando o alfa do recipiente. Primeira coisa que você vai fazer é transformar esse alfa em gama. Como que é mesmo? Que eu não lembro. É só lembrar que alfa está para uma dimensão, assim como beta está para 2 dimensões e gama está para 3 dimensões. Então, se nós vamos relacionar alfa com gama, tira o beta aqui do meio do caminho, né, para não atrapalhar a gente, pronto. Então, seria isso. O alfa está para 1, gama está para 3. Você multiplica em cruz, quer dizer que gama é 3 vezes alfa, tá? Então, o gama do recipiente vai ser igual a 3 vezes isso daqui. 3 vezes 80 dá 240.
240 é 2,4 vezes 10 ao quadrado. Vezes 10 a menos 6 vai dar vezes 10 a menos 4. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4. Graus Celsius a menos 1. Certo? Esse é o gama do recipiente. Lá no exercício anterior, ele deu o gama real. Eu apaguei e agora eu não sei de cor. Se alguém puder me falar. 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu tenho que passar para a mesma potência, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque gama real, lembra, ó, é gama aparente mais gama do recipiente. Eu dei como exemplo na hora que a gente estava comentando a parte teórica. O cara pode te informar lá o gama real do líquido, te dar o coeficiente do recipiente, pedir quanto que transbordou. É isso que ele está pedindo exatamente, tá? Então, gama real, o Enzo falou 1,2 vezes 10 a menos 3. Né? 1, vou colocar aqui, senão eu vou acabar esquecendo de novo. 1,2 vezes 10 a menos 3. O gama aparente a gente vai procurar. Por que que você vai procurar o gama aparente, Fernando? Porque eu quero saber quanto transbordou. E para saber quanto transbordou, eu vou usar ΔV aparente, que é o que transborda, igual volume inicial vezes gama aparente vezes ΔT. Tá? E o gama do recipiente, ó, vamos colocar em 10 a menos 3 aqui, ou aquele lá em 10 a menos, esse aqui em 10 a menos 3, seria 0,24 vezes 10 a menos 3. Pronto, beleza? Aí vai passar isso para lá e vai negativo. Aí eu vou achar um gama aparente. Não vai dar 1, vai dar 0,96, né? Vezes 10 a menos 3, é isso? Isso. 0,96 vezes 10 a menos 3 seria 9,6 vezes 10 a menos 4. Pronto, graus Celsius a menos 1. Achei o gama aparente. Agora, como ele quer o valor transbordado, então ele quer de novo ΔV aparente. Então, ΔV aparente é V0, gama aparente vezes ΔT. Então, vamos lá. Quanto transbordou? Estou procurando. O volume inicial da gasolina era 1.200, não era isso? 1,2 vezes 10 ao cubo, né? 1,2 vezes 10 ao cubo. Gama aparente, 9,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura era de 20 para 30, né? Era 10, né? Acho que era isso mesmo. Aí, ó as potências, ó, 10 ao cubo com 10 a primeira, 10 a quarta, com 10 a menos 4, até logo. Então, ΔV aparente vai ser igual a 9,6 vezes 1,2. Dá 11,52. 11,52. 11,52 litros. Valeu, Dur. Aí, 11,5 aqui, ó. De fato, 11,5 litros. Quanto que a gente tinha achado lá no primeiro exercício? 14,4, lembrei. 14,4. Se o recipiente não dilatasse, transbordaria 14,4. Como o recipiente dilata, então a dilatação, o líquido que vai transbordar é de 11,52. Beleza? Não é difícil não, né? Lê o texto com cuidado. Tá vendo que a gente precisa dessa expressão aqui, ó, ela é muito importante, tá? Para a gente poder brincar aí com os exercícios. Agora vamos para o terceiro. Deixa eu buscar ele lá.
Pronto. Aí. Vamos lá. Terceiro. Assinale a alternativa que indica o evento da natureza que pode ser observado com coerência pelos estudos de calorimetria e dilatação térmica. A água, ao passar do estado líquido para o estado sólido, diminui de volume. Ô, louco. Passar de líquido para sólido, ela diminui de volume? Lembra lá, ó, de 4 você vai diminuindo para 0. Aí ela vai solidificar. Quando ela solidifica, você tem lá as pontes de hidrogênio. Enche uma forminha de gelo com água, né, completamente, e põe no congelador. Aí você vai ver depois que ela solidificou, você vai ver que transbordou. Por que transborda? Porque quando ela vai solidificar, ocorre um aumento de volume, uma dilatação, tá? Ela aumenta o volume. Então, ao passar do estado líquido para o estado sólido, diminui o volume? Não, pessoas, aumenta o volume. B. Ao adicionar uma pedra de gelo em um copo preenchido parcialmente por água líquida, o volume total dentro do copo diminui. Ô, louco. Uma vez que a água possui comportamento anual. Se você está introduzindo um corpo sólido ali dentro do líquido, a tendência do volume do líquido é aumentar e não diminuir. Não tem importância que é gelo, mas vai aumentar. Mesmo ele transbordando, certo? Que uma pequena parte dele vai ficar imersa. Então, isso daqui também está errado. Transferir energia térmica para uma barra de ferro, cujo ponto de fusão é acima de 1000 graus Celsius, fazendo-a passar de 35 para 50, não a fará dilatar, por estar muito longe do seu ponto de fusão. Não, ela não vai fundir, mas ela vai dilatar. Se houve variação de temperatura, com certeza ela vai dilatar. Por quê? Altera o grau de vibração das moléculas. Por que vibração, Fernando? Porque ela está no estado sólido, ó, barra, ok? Então isso daqui também está errado. D de dado, a água aumenta de volume ao solidificar-se. É isso aí, ao contrário do item A. A resposta vai ser essa. E a variação da dilatação térmica é inversamente proporcional ao tamanho inicial. Não, é diretamente proporcional. Lembra, ó, qualquer dilatação, seja linear, seja superficial e seja volumétrica. Lembra que ela depende da dimensão inicial do corpo. Ó. Quem tem a maior dimensão inicial sofrerá maior dilatação. Então, não é inversamente proporcional. Tá bom? Então, por isso, a alternativa D de dado. Tá aí. Módulo 44. Feito. Agora, deixa eu aproveitar aqui. Agora é calor sensível, né? Deixa eu dar uma olhada na cara da apostila. Tem balanço energético nessa aula? Sabe me dizer? Não sabe me dizer. Ninguém responde. Deve ter sim, Fernando, porque Tem? tem quilojoule aqui falando das questões, eu não sei. Deve ter. Qual que é o módulo 46? Que agora é o 45, né? Qual seria o 46? É calor latente. Ah, então tem. Então vai ter balanço energético sem mudança de estado. Então, módulo 45, a gente vai colocar como calorimetria. E não como calor sensível. Calorimetria. Lembra que metria, medida. Calor e calor. O que é calor? Energia em trânsito. Por que em trânsito, Fernando? Porque a energia ela está sempre se movimentando espontaneamente dos corpos de maior para os de menor temperatura. Espontaneamente. Ok? As unidades que nós vamos brincar aí para mensurar esse calor envolvido na transferência de um corpo para o outro. As unidades caloria e joule. Ok? Caloria e joule. Então vamos anotar aqui, ó. Caloria e joule.
Quanto é uma caloria? Uma caloria vale 4,18 joules aproximadamente. Beleza? Lembram disso, né? Ah, e outro detalhe que vale destacar aqui é quando a gente fala de caloria alimentar, também chamada de grande caloria. Então, vou colocar aqui, ó, uma caloria alimentar. Lembra que ela vale 1.000 calorias aqui da termologia. Equivale a 1.000 calorias. Essa informação é importante? Não é dado no exercício. Tá? Se ele for trabalhar com caloria alimentar, ele vai te falar, uma caloria alimentar é a grande caloria. Grande caloria vale 1.000 calorias aqui para nós na termologia. Beleza? Bom, qual é a grandeza que nós vamos utilizar para mensurar o tal do calor? Esse tal desse calor aqui, ó, essa energia, é o Q. Lembra que é o Q maiúsculo. E lembra que o Q pode ser positivo ou negativo. O que representa o Q positivo mesmo? Q positivo é toda vez que o corpo estiver recebendo calor, absorvendo calor. E o que vai ser negativo quando ele estiver perdendo, cedendo calor. Certo? Então, atenção na leitura, tá? Dos exercícios. Um corpo perde, um corpo ganha. Mas se ele pedir só qual é a quantidade de energia, se ele quiser só o valor, né, só a mensuração, você vai trabalhar em módulo, tá? Óbvio, né? Muito bem. Aí, para a gente entrar propriamente dito na calorimetria, nós precisamos lembrar do conceito de capacidade térmica primeiro. Capacidade térmica. Isso daqui cai ainda em vestibular, Fernando? É mais difícil. É mais difícil cair capacidade térmica. É um exercício solicitando determinação de capacidade térmica. É mais difícil. Mas é provável que aconteça de aparecer um recipiente que apresente o valor de capacidade térmica relevante. E lá dentro desse recipiente você coloca corpos de diferentes temperaturas. O que é isso? Traduz para mim. Imagina uma garrafa térmica, né? E lá dentro você vai misturar, sei lá, um café com leite, 2 corpos, 2 líquidos de diferentes temperaturas. E vai esperar equilíbrio térmico. Quando ele informa que o recipiente apresenta capacidade térmica desprezível, significa dizer que o recipiente não vai trocar calor com os corpos que tem lá dentro. Mas isso é hipotético. Isso é hipotético. Se eu pego uma garrafa térmica e vou jogar um café lá dentro, o café vai trocar calor com a garrafa, é óbvio. É óbvio, tá? Mas leia no exercício, se ele for informar que o recipiente tem capacidade térmica desprezível, o que significa para nós? Conceitualmente, que o recipiente não vai trocar calor com os corpos que estão lá dentro dele. Agora, matematicamente, significa que esse recipiente não entra nos nossos cálculos, tá? Não entra na matematização do exercício. Ok? Agora, quando ele der um recipiente de capacidade térmica igual a tal valor, aí eu tenho que levar em consideração que ele vai trocar calor com os corpos inseridos no mesmo, e importante que ele vai fazer parte da matematização. Nós vamos ter que utilizá-lo nas nossas continhas para poder chegar lá no equilíbrio térmico e assim por diante. Tá bom? Bom, como é que se determina a tal da capacidade térmica? A capacidade térmica se determina assim, ó, é o C maiúsculo, né? É a razão. Como vocês já fizeram a anotação disso daqui no passado, né? Não lembro se no primeiro ou no segundo ano, agora eu não vou ditar isso daqui novamente. Mas a expressão matemática é essa, ó, Q sobre Δθ. O que significa isso? Capacidade térmica. Olha aqui, é a quantidade de calor que se deve trocar com um corpo para que o mesmo varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Corpo, então vamos lá. A caixa.
capacidade térmica dessa caixa, por exemplo, 10 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Para eu variar a temperatura dessa caixa em 1 grau Celsius, eu preciso trocar com ela 10 calorias. Se eu quiser aumentar a temperatura dela em 1 grau, eu forneço 10 calorias. Se eu quiser aumentar em 2 graus, eu forneço 20. Em 3, 30 e assim por diante. Agora, se eu quiser diminuir a temperatura dela em 1 grau Celsius, eu tiro 10 calorias. Então, para cada grau que eu quero variar a temperatura dessa caixa, eu tenho que trocar com ela 10 calorias. Ok? Isso é o conceito de capacidade térmica. E como eu já disse, a unidade, acabei de falar aqui, né? Vai ser caloria por grau Celsius. Beleza? Muito bem. Aí, a outra grandeza que nós precisamos conhecer aqui é o calor específico sensível, que é o que essa apostila coloca como título do módulo 45. Calor específico sensível. Para quem lembra, o que é isso daqui? É o Czinho. É o Czinho. E como é que determina Czinho, Fernando? Esse daqui é Czão. Esse Czão é esse aqui? Sim, senhor. Dividido por M. O que é M? Massa. Então, vamos lá. Conceito de calor específico, sensível. O que é Czão? De novo, quantidade de calor trocada com corpo para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, ó, quantidade de calor que deve trocar para variar em 1 grau Celsius. Só que agora não é o corpo. Porque se eu estou dividido pela massa, então é pela unidade de matéria. Então, o conceito seria assim, ó. Calor específico sensível é a quantidade de calor que se deve trocar com a unidade da matéria para que a mesma varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Quantidade de calor que se deve trocar com a unidade da matéria para que a mesma varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Unidade. Caloria por grama, que é de massa, vezes graus Celsius. Vamos lá. Se eu pegar 1 grama desse papelão, vamos falar que o calor específico do papelão vale 0,3 calorias por grama grau Celsius. Então, se eu pegar 1 grama desse papelão aqui, e se eu quiser variar a temperatura desse 1 grama em 1 grau Celsius, eu tenho que trocar com ele, não esqueci o valor, 0,3 calorias. Certo? Então, qual é a diferença de capacidade térmica e calor específico? Capacidade térmica é uma característica do corpo, caixinha. Calor específico sensível é uma característica do material que constitui o corpo. Beleza? Bom, os principais calores específicos que nós vamos brincar na calorimetria. É o da água, né? No estado sólido, principalmente no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Espera lá, deixa eu achar uma cor aqui. Essa. Então, vamos lá. Calor específico do gelo. Quem lembra? 0,5 calorias por grama grau Celsius. E do vapor, Fernando? É o mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, Czinho do vapor. Vapor de água, hein? E o calor específico da água no estado líquido, eu acho que todo mundo lembra, é de 1 caloria por grama grau Celsius. Ah, legal. Vamos lembrar daquele conceito quando a gente fala lá da praia? Vamos sim. E aproveita para... Calor específico da areia, 0,3 caloria por grama grau Celsius. Pronto. Bom, observe que o calor específico da água é muito maior do que da areia. O que significa isso? Que a areia troca calor mais rapidamente. Então, ela tanto esquenta mais rápido, como ela resfria mais rápido. Por isso, durante o dia, quem está mais quente? A areia. Ela aquece mais rápido do que a água. E durante a noite, quem está mais quente? A água.
porque a areia troca calor mais rapidamente, então ela perde energia para o ambiente mais rápido do que a água, certo? Então, quanto menor o calor específico, mais rapidamente essa substância, esse material, troca calor, tanto para ganhar como para perder, ok? Pessoal, eu preciso que preencham para mim agora lá no chat o nome para a lista de presença. Coloque seu nome lá para mim no chat, por gentileza. Faça o print dessa página aqui que eu vou apagar e passar para as conclusões finais. Faltando gente, preencher o nome. Voltar a dormir, inferno, acorda. Vou apagar. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar essas duas expressões. Ó. Vou misturar essas duas expressões. Para quê, Fernando? Para a gente deduzir a equação fundamental da calorimetria. Então, ó, vou tirar isso daqui. Então, a equação fundamental da calorimetria vem da junção dessas duas expressões. Então, nós tínhamos lá inicialmente Czinho é igual a Czão dividido por M. Czão dividido por M. Aí, no lugar do Czão, você vai substituir pela expressão de capacidade térmica. Então, vai virar Czinho igual, vamos lá, o que é o Czão? O Czão, você sabe que é Q sobre delta θ, então Q sobre delta θ dividido por M. E aí, o que vira isso? Isso vai virar Czinho igual... mantém o de cima, inverte o de baixo multiplicando, né? Q sobre M vezes delta θ. Aí a gente multiplica em cruz. Então faz o produto aqui em cruz para cair na equação fundamental da calorimetria. Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Ó, esse C é o Czinho, não é mais o Czão. O Czão sumiu, tá? Então, essa daqui é a equação fundamental da calorimetria. Calorimetria. Formulinha do que macete. Que macete. Para que a gente vai usar essa expressão do que macete? Para brincar de mensurar a quantidade de energia trocada no aquecimento ou resfriamento de um determinado corpo, tá? Ou de uma determinada substância, né? Então, equação fundamental da calorimetria. Beleza? Alguma pergunta? Fernando, eu lembro que além do que macete, a gente brinca com o Kimala, né? Você vai falar do Kimala, vou falar do Kimala também. Mas qual é a diferença do que macete e do Kimala? Lembra lá que o que macete, que é essa expressão, que é a equação fundamental, a gente utiliza sempre que houver uma variação de temperatura, ou aquecimento ou resfriamento. Já aquela outra, que é o Kimala, a gente utiliza sempre que houver mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Fusão, solidificação, vaporização, condensação, certo? Ou até sublimação. Então, toda vez que tiver mudança de estado físico, é o Kimala. Toda vez que houver variação de temperatura, seja aquecimento ou resfriamento, a equação fundamental, que é o Kimacete. Beleza? E agora vamos para o balanço energético.
vamos ver rapidamente, pelo menos o conceito de balanço energético. Nós já estamos no finalzinho do nosso tempo. Então, vou apagar aqui. Vou apagar esse aqui também. Por enquanto, esse balanço energético é sem mudança de estado físico, tá? Então, vou colocar aqui balanço energético. Esse balanço energético também podemos chamar de princípio da igualdade das trocas. Princípio de igualdade das trocas. Princípio da igualdade das trocas, tá? Vou colocar aqui, ó, em outra cor, sem mudança de estado. Por que eu estou colocando aqui sem mudança de estado? Porque quando ocorrer mudança de estado físico, tem uma outra maneira da gente brincar, de analisar a energia trocada, tá? E a gente vê depois. Então, a primeira coisa que você tem que imaginar é que nós temos um CIT, um sistema isolado termicamente. Quer dizer que ele não troca calor com o meio externo. Aí aqui dentro desse CIT nós vamos colocar dois corpos. Aqui um corpo A, de temperatura TA, e um corpo B, de temperatura TB. Se eu imaginar pela coloração, dá para perceber que a temperatura do A é maior que a do B, pela coloração, que é mais intenso, né, pessoas? Então, TA é maior que TB. O que acontece? Se eu coloco ambos num sistema isolado termicamente, ora, espontaneamente, o calor vai fluir do corpo de maior para o de menor temperatura. Então, flui energia do corpo A para o corpo B. Até quando, Fernando? Até atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que acontece no equilíbrio térmico, Fernando? As temperaturas se igualam. Aí a temperatura final do A vai ser exatamente igual à temperatura final do B. Lembrando que para atingir o equilíbrio térmico, o nosso corpo A perdeu o calor e o B absorveu o calor. E que fique claro, o que o A perde é exatamente o que o B absorve, ganha. Por quê? Porque é isolado termicamente, ó. Não há dissipação, não há troca com o meio externo. Então, o que o A perdeu é exatamente o que o B absorveu. Por isso, a gente pode escrever assim, ó, que a quantidade de calor perdida pelo A em módulo é exatamente igual à absorvida pelo B. Por que é em módulo, Fernando? Porque estava aqui agora há pouco. Os sinais, quem perde é negativo, quem absorve é positivo. Então, em módulo, são iguais. E o Fernando, vocês sabem que eu não gosto de brincar assim. Eu gosto de brincar com essa expressão dessa maneira. Se eu somar a quantidade de calor perdida pelo A com a quantidade de calor absorvida pelo B, essa somatória tem que ser igual a zero. É assim que a gente brinca com balanço energético. Quando eu misturo duas substâncias que não vão mudar estado físico, tá? Não vão mudar estado físico, mas que elas vão sofrer variação de temperatura devido à troca de calor, e para eu achar o equilíbrio térmico, eu começo sempre assim. Que excedido mais que recebido tem que ser igual a zero. Tá bom? Bom, deu nosso tempo, vou parando por aqui. Daqui a pouco, mais tarde, a gente volta, né? Lá para, acho que é 11 horas que a gente volta. E aí a gente dá continuidade aqui na parte teórica. Eu já vou falar fazer um exemplo aqui do balanço energético. Vou falar do Kimala, fazer um exemplo do Kimala, tá? E a gente volta a falar da calorimetria às 11. Fiquem com Deus, obrigado pela atenção. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, gente. Até já já. Até daqui a pouco. Boas aulas.